dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos iniciando mais uma boa semana central, sempre trazendo uma palavra de Deus, uma reflexão que possa nos orientar no início da nossa semana, uma palavra que possa nos abençoar e nos fazer refletir sobre o nosso chamado, sobre a importância da igreja fora das quatro paredes, onde a igreja de fato, através dos seus membros, possam impactar vidas. Então, fique preparado aí que depois desse tempinho de louvor, nós vamos ter um tempo de reflexão e meditação na palavra do Senhor.
Irmãos, nossa meditação de hoje está no Salmo 37, versículo 5. É o que nos fará refletir um pouco no início dessa semana como servos do Senhor. Salmo 37, verso 5, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O salmista está nos convidando a fazer uma entrega. Ele diz: entrega o teu caminho. E tem algumas coisas que muitas vezes nos dificultam a fazer essa entrega completa. O salmista ele nos alerta aqui, então, o perigo de administrarmos mal o nosso sentimento, porque os nossos sentimentos, muitas vezes, ele nos prega peças. A palavra de Deus diz em Jeremias que o coração é enganoso. Ele nos prega peças, os nossos sentimentos, né? E para que a gente possa fazer uma entrega ao Senhor, a entrega da nossa semana, a entrega do nosso trabalho, a entrega da nossa dedicação, a entrega do nosso testemunho, nós, em primeiro lugar, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus, porque nós não conseguimos fazer essa entrega sozinho. O ser humano não tem essa capacidade, nem essa sabedoria. Então, por isso nós iniciamos os nossos dias com as nossas devocionais, sempre buscando uma orientação da palavra do Senhor para que ela possa tocar os nossos corações. E o Senhor nos envia ajuda, que é ajuda espiritual, que é ajuda do alto. Então aí sim, com a ajuda do Senhor, nós conseguimos fazer a entrega do nosso dia, a entrega da nossa semana, a entrega do nosso trabalho, nós conseguimos fazer a entrega dos nossos caminhos ao Senhor. Agora veja, uma coisa importante que a gente precisa entender é que não apenas precisamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, não é? Mas nós precisamos abandonar os nossos próprios caminhos para entregá-los ao Senhor. Assim como fizeram homens que foram consagrados, que foram chamados pelo Senhor, homens que temos hoje como pessoas que nos desafiam na caminhada cristã, como Abraão, Moisés, Jacó, Davi, os apóstolos, algumas mulheres como Esther, Noemi, Ruth e tantas outras, né? Então veja, nós precisamos abrir mão, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos abrir mão dos nossos caminhos para que o Senhor possa nos orientar no caminho que Ele tem para as nossas próprias vidas. Então, nessa semana, o que é que o Senhor está pedindo de mim e de você? Que a gente abra mão daquilo que nós planejamos, para que no nosso coração haja sensibilidade para trilharmos o caminho que o Senhor mesmo está traçando para que a gente possa ser bênção e abençoados. Uma questão que muitas vezes nos impede de fazer uma entrega total às vezes quando olhamos como diz o salmista aqui no verso 1, ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, por aqueles que prosperam nos seus caminhos, porque em breve eles definharão como a réu. Muitas vezes nós olhamos e ficamos indignados com aqueles que não trilham o caminho e acabam se dando bem. Muitas vezes nós temos essa dificuldade até mesmo na nossa própria congregação. Esse é o perigo, quando olhamos mais a falha dos malfeitores. Porque nós não podemos... Jesus disse que o joio e o trigo estariam juntos. E essa é uma verdade. E muitas vezes nós, por observarmos muito o joio,
por observar muito as falhas, nós deixamos de crescer e deixamos de fazer a nossa entrega. Então o grande desafio para que a gente possa fazer uma entrega completa ao Senhor é nós nos concentrarmos menos nas falhas da igreja e nos concentrarmos mais no Salvador da igreja, no Senhor Jesus. Porque veja, irmãos, a igreja é a igreja do Senhor. E aí nós temos a visão, a percepção, primeiramente, da igreja que é a igreja vitoriosa, a igreja imaculada, a igreja de Jesus Cristo, que caminha nessa terra e que proclama a glória do Senhor e que testemunha a sua vitória da vida sobre a morte. Mas tem a igreja local, tem a igreja que é a denominação, da qual você e eu somos membros, juntamente com outros irmãos. E nessa igreja, irmãos, essa igreja a gente vai encontrar algumas falhas nela, porque nós ainda somos homens e mulheres que fomos chamados de uma vida de pecado para uma vida de santidade. E nós estamos nesse processo de santificação em que o Espírito de Deus está trabalhando em nós através da sua palavra. Então, o que nós precisamos é entender que todos nós falhamos. Em algum momento nós falharemos, em algum momento nós seremos decepcionados e nos decepcionaremos com pessoas que estão ao nosso lado, mas isso não deve impedir que nós tenhamos os nossos olhos voltados para o Senhor, aquele que perdoa pecados, aquele que cura a nossa alma, aquele que restaura e aquele que renova a nossa fé. E esse é o terceiro ponto que pode impedir essa nossa entrega ao Senhor, para que a gente tenha uma semana abençoada, uma semana de celebração, que é a falta de fé. Muitas vezes somos pessoas de fé, somos homens e mulheres, jovens e velhos de fé, pessoas que exercem fé, mas às vezes nós temos hormônios que mexem com a nossa estrutura emocional e há dias em que a gente levanta sem a menor vontade de produzir, de trabalhar, de cantar. Essa é uma verdade que nós precisamos confessar. E por isso buscar do Senhor um genuíno avivamento pessoal, uma busca. E essa busca ela se dá através da confissão e através do arrependimento, do reconhecimento de que nós somos movidos a hormônios. E esses hormônios muitas vezes nos levam lá na estratosfera, no mundo espiritual, onde ninguém pode nos tirar da presença de Deus, mas outros dias nós estamos... são os altos e baixos. Então, a falta de fé, ela pode dificultar essa nossa entrega. Portanto, a palavra de Deus ela exige de nós um ato contínuo de confissão, de graça, sem duvidar. A ordem que o salmista, o desafio que o salmista dá é: confia no Senhor, entrega o teu caminho e confia no Senhor, porque o mais Ele fará. Então, nessa semana que se inicia, não sei quais foram os seus projetos, mas nós temos pequenos e grandes, a médio, curto, longo prazo. Vamos entregar isso tudo no altar do Senhor. Vamos deixar isso tudo no trono da graça. Os nossos planos com relação à nossa família, os nossos planos com relação ao nosso ministério, os nossos planos com relação às nossas economias, os nossos planos com relação à nossa vida, a nossa vida cotidiana. Vamos entregar na mão do Senhor. Vamos fazer essa entrega, vamos entregar os nossos filhos, os nossos sonhos, os nossos futuros.
Vamos entregar tudo na mão do Senhor, porque nós sabemos que Ele é plenamente confiável. O Senhor não mente. O Senhor, Ele não nos ilude, Ele não muda, Ele não se arrepende. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor de nossas vidas e melhor do que tudo, Ele é o nosso Deus. Melhor do que isso, nós somos filhos do Senhor. Ele cuida de nós. Então nós entregamos a Ele. Nós entregamos essa semana porque nós cremos que o mais, até onde a nossa força vai, até onde o nosso esforço suporta, até onde a gente consegue ir através da nossa influência, nós vamos. Mas nós reconhecemos que a gente não pode muito mais do que isso, porque as nossas forças se esgotam. Existe um limite para o agir humano. Quando o nosso limite esgota, quando o nosso limite acaba, quando a nossa força, quando não há mais força em nós, então entra o sobrenatural, que é o mais de Deus. Que é como o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como que nós entendemos isso? Tudo coopera, as coisas boas e as não boas. Até quando a gente não consegue mais. Então Deus entra com o seu recurso. Deus entra com a sua graça. Deus entra com o sobrenatural. Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E Ele faz com que essas coisas todas acabam se transformando em bênção para as nossas vidas. Então esse é o desafio do salmista. Ele diz, descansa no Senhor, espera nele. Que nessa semana, você e eu possamos fazer uma entrega pela fé. A entrega dos nossos dias, a entrega do nosso trabalho. A entrega, como eu diria, talvez uma nova entrega para o Senhor. Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu quero entregar o meu coração a Ti e que o Teu Santo Espírito possa, mais uma vez, mover o meu coração. Eu quero entregar a Ti o meu caminho, a minha vida material, a minha vida emocional, a minha vida sentimental, a minha vida espiritual. Usa a minha vida. Entrega, como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito rica, muito produtiva, muito abençoada, entregando tudo nas mãos do Senhor Jesus. Uma boa semana.